7 horas 31 minutos. Bom dia para você que está com a gente, sintonizando já na tela da CTV nesta manhã maravilhosa de quarta-feira. Você que está aí na sua casa, a gente aqui nos estúdios da CTV, localizado no Cariri Paraibano. A gente começa mais um programa Café com Comentário nesta manhã maravilhosa. Agradecendo desde já sua audiência, seu carinho pela CTV, pela nossa programação, que a gente agradece demais. A gente lembra que para assistir a CTV é muito fácil. Você pode baixar o nosso aplicativo lá na Play Store, né? Colocar lá CTV PB, vai aparecer o nosso aplicativo. Você baixa e acompanha a nossa programação 24 horas por dia. Você também pode acompanhar a nossa programação assinando, sendo um assinante aí da Gigo TV, e você pode também acessar o nosso site www. Nosso site lá também tem nossa programação 24 horas no nosso site. 24 horas por dia você pode assistir a programação da CTV, tá certo? Agradeço demais o carinho da sua audiência. E hoje a gente vai falar um pouco sobre acessibilidade, tá certo? A gente tem um convidado muito especial, já eu chamo Hernandes Queiroz, e para a gente iniciar esse papo maravilhoso, porque hoje a gente vai conversar aqui na programação da CTV. Deixa eu ver minha cola aqui, que acabei perdendo aqui. Hoje a gente vai conversar com uma excelente convidada que vai falar justamente sobre isso, que é a Jéssica Vilhana, não é isso? Isso mesmo, já a gente vai chamar ela aqui pra gente iniciar esse papo maravilhoso aqui na CTV. Eu vou de um intervalo rapidinho, mas já a gente tá de volta. Fica com a gente, Café com Comentário tá só começando. Nutricionista Letícia Queiroz. Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida. Programas saudáveis e eficientes de emagrecimento. Acompanhamento nutricional para praticantes de musculação. Nutricionista Letícia Queiroz. Para quem quer viver bem. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal. Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça. Tem os desenhos Nutella e tem os desenhos Raiz. Em qual dos dois você se identifica? Se você for Nutella, pode procurar outro canal. Agora, se você for Raiz, venha para a CTV, os clássicos dos desenhos animados que marcou a sua infância. De segunda a sexta, às 8h30, Coisa de Moleque, um programa feito para quem é criança e para quem já foi criança um dia. Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Você conhece a CTV PB?
Basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplay. Muito mais que internet. Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83 3022 8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. A informação bem apurada, Veja na reportagem. investigada, Pra cá, pra conseguir mostrar o direito pra você. sem nenhum viés ou amarras políticas. Os parlamentares apoiam todas as decisões Do jeito que acontece, na hora que acontece. E agora a gente está no local onde um assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem. Conforme você vê na matéria. Os comentários com isenção, sem tendência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios, Aqui, nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que o prefeito tem um projeto, o deputado falou, mas isso aqui é para ontem, não é para hoje não. Jornal da CTV, de segunda a sexta, às 19 horas. Informando com credibilidade o povo do Cariri paraibano. Ok, estamos de volta com o seu café com comentário. Nessa manhã a gente vai dar aquela passeada pelo Cariri, né? A gente faz todos os dias pela manhã. Vamos começar hoje pela cidade de Monteiro, lá no Cariri paraibano. A gente vai começar agora pela cidade de Monteiro para a gente ver como é que tá o clima lá, né? Sereno o clima lá na cidade de Monteiro, bonito demais esse céuzão aqui, essa paisagem de computador que é nos proporcionada todos os dias, né? O Cariri é muito bonito mesmo. A gente tá tão acostumado com o seco, né, da caatinga, que a gente vê uma paisagem dessa aí é pra gente tirar print e colocar na tela do nosso computador mesmo. Tá aí a cidade de Monteiro, capital do Cariri paraibano aí com a gente, tá certo? Vamos lá para a cidade de Sumé aqui, voltar aqui para nossa cidade onde a gente está aqui localizado nos nossos estúdios. Essa é a paisagem, a tela de você vai aí printar e guardar no seu computador, colocar como plano de fundo aí na sua tela. A cidade de Sumé, muito bonita aqui também no Cariri paraibano. Eu vou para a cidade de Serra Branca, né? Serra Branca também está com a gente aqui, o céuzão aí, sempre com muitas nuvens ali naquela região de Serra Branca, né? Todos os dias a gente tem uma imagem diferente. Vamos ver a cidade de Campina Grande, agora a Rainha da Borborema, como é que tá o clima lá em Campina Grande? Aí tá um pouco mais fechado, né? Tem muitas nuvens aí. Para alguns dizem que o tempo está feio, né? Para outros o tempo está bonito, né? Vai depender muito de cada localização que você esteja, né? Numa região sudeste, numa região sul, obviamente com uma cena dessa todo mundo ia dizer o tempo está feio, né? Mas aqui quando a gente vê um negócio desse, com certeza é impossível nós não falarmos que o tempo está bonito, né? É maravilhoso mesmo. Cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, a gente vai ver agora também a imagem ao vivaço de lá, das nossas lentes localizadas em diversos pontos da cidade. A gente consegue aí ver aí a cidade de João Pessoa, a grande João Pessoa mesmo, com o seu sol majestoso ali, encoberto entre nuvens, não é isso? O sol já deu o ar da graça ali, o céu está um pouco limpo, né? Muito bem, lindo demais de se ver, né? Agora a gente vai chamar Hernandes Queiroz, porque o assunto hoje é interessantíssimo, é importantíssimo, né? A gente ouviu falar recentemente sobre isso, né? As pessoas estão comentando sobre isso. É uma palavra nova, né? Embora deveria ser desde os primórdios, mas de uns tempos para cá a gente conseguiu ouvir mais essa questão, essa tal de acessibilidade, né? A acessibilidade ela vai muito além do que você construir uma rampa em uma determinada calçada aí para cadeirantes, né? A acessibilidade está incluso nas escolas, tem que ser, né, incluso nas escolas, a facilitar o acesso de pessoas com necessidades especiais a esses ambientes e dar acessibilidade ao mundo normal a essas pessoas, né? Hernandes, tornou-se comum recentemente, né, essa palavra acessibilidade, e hoje
Toda obra de arquitetura tem que vir, né, com pelo menos uma rampa de acessibilidade para cadeirantes. Isso é uma conquista recente, né, Hernandes? É bom enfatizar isso, né? Uma demanda antiga, mas uma conquista recente. Bom dia, Renato, né? Nós estamos aqui mantendo contato com a nossa convidada, que daqui a pouco vai trazer essa discussão de forma muito mais detalhada. Mas quando você traz essa questão, Renato, é uma discussão muito ampla quando se trata de educação para pessoas que têm algum tipo de necessidade diferenciada, que chama-se, né, a pessoa com necessidades especiais, né? Entre pessoas com necessidades especiais, né? Esse termo, Renato, ele tem variado ao longo do tempo, né? Porque, de acordo com os especialistas na área, eles procuram justamente um termo que, né, contemple justamente essas pessoas, que vai muito além da pessoa que tem algum tipo de deficiência física. Quando se pensa a pessoa com deficiência, né, e aí pensar uma educação voltada especialmente para esse público, você vai pensar uma pessoa que é autista, a criança que tem síndrome de Down, o cadeirante, né, a pessoa que não escuta, que não fala, né? Então, a gente percebe que há um grupo, né, ou diferentes grupos que compõem esse contexto, né, em termos de educação, que precisa exatamente dessa atenção de forma muito mais especializada. E claro que isso se tornou lei, né, que a escola deve incluir, aí entra no processo de inclusão, né, dessas pessoas em salas regulares de ensino. Por quê, Renato? O que tem acontecido, o que acontecia ao longo da história, é que essas pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas sempre foram tratadas com muito preconceito. E, geralmente, a educação que era oferecida nessas escolas era em salas separadas. Essas pessoas, essas crianças, elas não estudavam nas salas regulares de ensino junto com crianças que não tinham nenhum tipo, ou que não tinham nenhum tipo de necessidade, né? Então, alguns termos, por exemplo, daqui a pouco a gente vai tratar, que foram utilizados para classificar ou para designar uma pessoa com algum tipo de deficiência. Falava-se, por exemplo, em pessoa portadora de deficiência física. Os especialistas dão esse termo e não é adequado para ser utilizado porque você não porta uma deficiência, né? A deficiência, ela faz parte da sua vida, né? A gente porta um objeto, a gente porta um celular, porta uma bolsa, né? Não uma deficiência. A deficiência, ela é parte da pessoa, né? Então, esses termos eles passaram a sofrer algum tipo de modificação, né, com o tempo, né? Depois se falou muito, né? E se fala ainda a pessoa com necessidade especial, né? Ou se diz, uma educação especial, né? Que é um termo que, né, se utiliza ainda hoje. Algumas pessoas questionam se é o termo mais adequado para ser utilizado nessa relação educativa, né? E também se fala muito hoje, que talvez seja o termo mais utilizado, seria educação para pessoas com deficiência, né? Mas aí envolve, Renato, diversas formas de deficiência. Então, quando a gente vai pensar sobre esse assunto, né, é preciso pensar também, né, as diferentes pessoas e as diferentes necessidades que essas pessoas têm, né? Se você olhar e observar, né, para uma pessoa com autismo, para uma pessoa com síndrome de Down, para uma pessoa que não escuta, que não fala, né, para um cadeirante, como você falou, essa questão da acessibilidade, que as instituições devem favorecer o acesso, né, dessas pessoas através de rampas, do banheiro adequado, de uma sala de aula adaptada, né? Há uma série de questões que as instituições de ensino elas precisam, né, se adequar a essa realidade. E para isso, justamente, né, nós temos, né, as diretrizes da educação que vai justamente orientar as instituições de ensino, com profissionais, por exemplo, para atender as pessoas que têm justamente essas necessidades cognitivas, mas também que têm essas necessidades físicas, né? Aí há muito a se pensar sobre esse assunto, Renato.
Hernandes, a gente recebeu informação aqui que aonde a nossa convidada está tendo um pé d'água, está chovendo muito e ela reclamou da baixa qualidade da conexão de internet dela. É um grande problema, né? Que você até passou aí alguns dias aqui inativos por livre e espontânea pressão, né? Ou seja, não teve opção, né? Por livre e espontânea falta de opção, na realidade. E ela nos informou aqui que está com um pouquinho com a internet baixa, mas a gente pode prolongar enquanto ela tenta conseguir lá. A gente pode prolongar esse assunto aqui justamente por isso, porque essa questão de ter mais acesso, tanto a questão, vamos falar um pouquinho sobre a questão do surdo-mudo, né? Até tempos atrás era praticamente impossível, né, se ter essas pessoas ingressadas aí no convívio escolar normalmente, né? Essas pessoas elas tinham que elas não tinham o direito à educação básica, à alfabetização, assim. E agora a gente já vê que existe leis, né, para que protegem essas questões. É exatamente isso, Renato. A gente sente, né, que tivemos importantes avanços nessa discussão e que precisamos avançar ainda muito mais no que se refere a esse assunto, né? Uma das questões que você traz aí, né, essa dificuldade que se tinha e que ainda se tem, né, que a questão ela não foi resolvida ainda, né? Mas a gente tem tido, né, bons avanços nesse sentido. Por exemplo, né, as escolas hoje geralmente é uma exigência para que ela tenha os intérpretes, né? Inclusive, Renato, nos próprios meios de comunicação, se você observa hoje, por exemplo, né, sempre que os meios de comunicação hoje transmitem, né, algum programa, geralmente tem um intérprete ali. Por que isso tem sido tão enfatizado? Né? Porque é um grupo, né, que a linguagem brasileira de sinais, né, que é o termo o Libras, né, a Libras, né, ela é um segmento muito importante hoje, né, e que se diz que deve estar na sala de aula, né, dentro desse processo de inclusão, à medida que o professor está ministrando aulas e que tem um aluno, por exemplo, que não escuta, né, e não fala, ele precisa justamente ter alguém que esteja interpretando o que o professor está discutindo na sala de aula. Isso está em lei, nessa questão do intérprete hoje, porque sem esse intérprete na sala de aula, né, esse aluno ele não vai ter acesso aos assuntos que o professor trabalha em sala de aula. Então, veja só, né, o quanto isso tem sido importante para se pensar, para se discutir, para que a gente possa estar avançando e trazendo exatamente isso que você ressaltou agora. Essas pessoas, e a gente vai tratar especialmente, por exemplo, da criança, por exemplo, que está iniciando a sua fase na sociedade, seja qual tipo de deficiência acompanha ela, tá? Muitas vezes essa deficiência ela pode ser adquirida, né, por algum acidente, mas uma boa parte dessas deficiências elas vêm justamente com essas pessoas desde o nascimento, né? E aí essas pessoas elas foram ao longo da história muito privadas de direitos, né? Direitos básicos que seria a princípio o direito à educação. Então, nós temos leis que regulamentam, uma legislação que regulamenta a questão da educação inclusiva, né, a educação especial, como a gente está usando esse termo aqui hoje. Daqui a pouco a gente aguarda, vamos tentar o contato com a nossa comunidade, porque, de fato, ela é uma pesquisadora do assunto e traria boas contribuições nesse sentido, Renato. Mas o fato é que é um processo, né, ele ainda é relativamente novo, né, no Brasil, porque esse debate ele não esteve tão presente ao longo da nossa educação, e que ainda as escolas elas estão em processo de adaptação, né, aprendendo a lidar com essa situação, né? E tem um fator aí, Renato, que é muito importante a gente pensar nisso, é como, por exemplo, os professores e professoras, eles são formados, eles são preparados para lidar com essas situações que entram como um desafio muito grande, né? Renato. Inclusive, Hernandes, passando um pouquinho para essa área de mobilidade urbana, né, que é interessante também enfatizar. Existe um projeto de lei, né, que obriga, né, que está querendo obrigar vistoria em ônibus com acessibilidade pelo menos a cada
2 anos, isso, ou pelo menos anualmente, né? Eles estão querendo emplacar esse projeto aí. Se eu não me engano aqui é de autoria de um deputado do PL. Vou apurar aqui direitinho o nome dele, mas eu ouvi falar desse projeto há alguns dias atrás e eu acho pertinente essas questões porque não é nada comum, principalmente numa cidade metropolitana aí como Recife, a gente chegar e ver ônibus com as rampas de acessibilidade quebradas, né? Ou seja, sem funcionar direito. E essa vistoria tende a diminuir, né, essas questões, pelo menos o risco de efeito dessas plataformas, para que a pessoa que precise e necessite da acessibilidade, né, para ingressar naquele transporte público, tenha isso garantido pelo menos o ano todo, né, sem nenhum problema. Ela tem uma questão, porque assim se envolve muitos setores da sociedade. O processo de inclusão acontecer, né, ele tem a escola, mas ele tem as empresas, ele tem a rua, ele envolve o poder público. Você citou, por exemplo, né, agora, né, a questão do transporte público, né, e que se reclama muito em torno disso, né. Por exemplo, você entra num ônibus, por exemplo, né, você precisa ter o acesso primeiro do cadeirante, ter o assento reservado também, que não é um assento qualquer, mas esse assento, ele precisa ser adaptado. Por exemplo, o cadeirante, ele entra com sua cadeira no ônibus. Quando ele entra na sua cadeira, ele precisa ter um espaço onde a sua cadeira precisa ser presa para ela não se movimentar e a cadeira dele também, ela precisa ocupar um espaço maior. Então, aí, até a chegada à parada do ônibus, por exemplo, transporte público, né? Como é que estão as calçadas? A maioria das calçadas das grandes cidades, das pequenas cidades, elas não são acessíveis para o cadeirante. Né? Porque se você observar calçadas esburacadas, né, que muitas estreitas, alguma você encontra com árvore na frente. Então, tem uma série de obstáculos, muitas vezes, que impede justamente a acessibilidade dessas pessoas. Né? A questão das instituições. Você chega para entrar num órgão público, será que ele está adaptado para um cadeirante entrar? As instituições de ensino se preparam para essa situação? Então, você observa que há uma série de questões que precisam ser tratadas para que as pessoas, de fato, tenham acesso nas calçadas adequadas, no transporte público, no acesso às instituições públicas, né? Então, tudo isso precisa ser observado com bastante atenção, né, pelo poder público, né, pelas empresas, né, para dar condições para que essas pessoas, de fato, possam ter esse direito assegurado. A lei existe, mas, de fato, essa lei é cumprida, e é o grande debate que se tem em torno disso, porque isso exige um compromisso de todos para que realmente essas pessoas consigam ter acesso àquele direito que está assegurado em lei. Renato. De todos mesmo, né, Hernandes? Porque a gente vê o seguinte, que uma prefeitura é responsável ali por garantir uma calçada em bom estado, né? Mas ela não é responsável pelo transporte público, porque geralmente se contrata uma empresa privada, né, para se ter, para se prestar esse serviço à sociedade. E aí é onde entra a iniciativa privada também fazer a sua parte, onde todos têm que fazer a sua parte, né? Isso porque é muito fácil você chegar e só culpar obviamente que a prefeitura é responsável pela fiscalização daquele transporte, né? Ela tem que fiscalizar aquilo ali, se está tudo ok dentro das normas. Mas não adianta só a prefeitura fazer a sua parte. É necessário também, acima de tudo, eu acho que um bom senso, né, na parte de todo mundo. É um conjunto, é um trabalho em equipe, né? Se uma das partes ela falha no seu compromisso, ela compromete, né, a atividade do outro setor, né? Então, o que a gente tem discutido, inclusive em outros momentos, Renato, é a importância, né, de se trabalhar de forma conjunta. Né? A parceria entre os diversos setores, eles passa a ser fundamental para que a gente alcance determinadas conquistas na sociedade, né? Como nós estamos tratando aqui de pessoas, né, que têm necessidades especiais, né, o poder público, né, precisa estar articulado com essas situações
Mas também há uma lei, por exemplo, que as empresas privadas, por exemplo, devem também assegurar isso. A lei vale para todos, né? Então, é entendido nesse sentido que, por exemplo, o transporte público, né, que presta o serviço através de uma licitação, por exemplo, né, ele precisa exatamente estar adequado às exigências que o poder público atribui para aquela empresa executar aquele serviço, né? Quando você participa, por exemplo, de uma licitação, tem as atribuições que a empresa deve ter em relação ao serviço que vai ser prestado. E, inclusive, isso, quando uma empresa, né, ela presta um serviço de transporte público, né, isso está lá, a questão da lei da inclusão, né? Por exemplo, né, você chega numa cidade, você entrou no transporte público, no metrô, no ônibus, você tem lá assentos reservados para pessoas com deficiência, para idosos, para mulheres grávidas. Então, você tem justamente isso, porque aí é lei também, né, nesse sentido, né? Mas até esse processo, como a gente tinha dito antes, né, você tem a chegada às ruas, o espaço público que deve facilitar. O que é que a gente entende como esse processo de inclusão, Renato? É quando essa pessoa ela consegue fazer todas essas atividades sem depender de outra pessoa. A exemplo que a gente está citando aqui do cadeirante. O que é um processo, de fato, de inclusão de uma pessoa que usa cadeira de rodas, deficiência física? É que ele possa fazer todas essas atividades sem depender de outras pessoas. Mas para isso acontecer, né, para um cadeirante, por exemplo, se locomover sozinho nas ruas, sem depender de outras pessoas, ele precisa ter ruas que facilitem essa locomoção. Para ele acessar o transporte público, ele precisa ter o acesso ao interior do transporte garantido e também o local dele assegurado lá dentro, que ele possa chegar e se abrigar ali até o ponto final, onde ele vai se locomover. Ou seja, quando ele precisar ir a uma instituição, um órgão público, esse órgão público tem uma rampa onde ele possa ter acesso aos vários compartimentos daquele prédio. Quando ele vai a uma escola, e essa escola também facilita a chegada dele, até a entrada na escola, o acesso à sala de aula, o acesso ao banheiro público, ou, aliás, ao banheiro, e todos os compartimentos que aquele prédio oferece. Então, é preciso que cada um desses setores cumpra a sua responsabilidade de facilitar o acesso em todos os setores, né, para que essa pessoa realmente ela não dependa de outras pessoas para estar se locomovendo. Isso, de fato, né, é um processo inclusivo, né, de inclusão dessas pessoas. Então, por isso a exigência, por isso a necessidade do compromisso de cada pessoa, de cada instituição, que deve se responsabilizar em cumprir o seu papel e fazer com que essas pessoas, de fato, possam ter acesso àquilo que está assegurado como direito para todos e todas. É interessante também enfatizar, Hernandes, que as pessoas às vezes têm até um conceito diferenciado sobre a questão da acessibilidade. Como, por exemplo, a acessibilidade ela pode ser contextualizada em todos os aspectos, né? Como, por exemplo, você está ali numa situação de vulnerabilidade, você está vulnerável a determinada situação. A gente pode enfatizar que qualquer pessoa precisa de acessibilidade pelo ponto de uma faixa de pedestre, por exemplo, né? Você está ali numa situação de vulnerabilidade. Se um carro vir, obviamente um carro tem mais força que você vai se machucar. Então é necessário uma faixa de pedestre para que as pessoas passem aquilo e saibam que aquilo ali é o ponto deles passarem, é onde eles provavelmente vão estar protegidos. É mais ou menos esse norte, né, que as pessoas que precisam de acessibilidade precisam. Elas precisam ter nada mais, nada menos que um mapa, né, que vai guiar. Pode ser em qualquer lugar, porém que seja de forma que facilite o acesso àquela pessoa a determinado ponto. Eu estava vendo aqui que essa lei de acessibilidade, ela foi oferecida principalmente aos deficientes, ela foi regida por uma lei do Presidente da República em 2004, né? O número da lei é número 5.296 de 2 de dezembro lá daquele ano. E a gente vê que é bem recente mesmo, né? E antes, Hernandes, como era o convívio dessas pessoas
que houve essa necessidade, obviamente, foi um decreto, né? Não é bem uma lei que passou pelo Senado, que foi aprovado tudo direitinho ali, mas foi um decreto, né, nessa época, que abriu o caminho para que as pessoas tivessem mais esse direito. Ou seja, antes ninguém se pensava, né, nisso, nessas questões de ter essa preferência para essas pessoas que precisariam de se locomover com mais facilidade. Exatamente, porque aí, Bernardo, essa lei ela vai contemplar as diversas formas de deficiência, né, essa que a gente tinha citado no início, né? A gente não tratou ainda da questão aqui, mas, por exemplo, né, essa questão da educação para pessoas, né, colocando esse tempo para pessoas com necessidades especiais, né, ela vai ganhar força quando você citou aqui essa lei de 2004, né, para você ver o quanto, né, a coisa é recente. Né? E aí é uma dificuldade muito grande, né? Porque aquilo que eu tinha dito, como né, que esse processo ele vem acontecendo no Brasil, né? Nós temos, eu não tenho dados exatos aqui desses dados hoje, mas quantas pessoas hoje no Brasil precisam desse tipo de atendimento? Aí eu vou começar, Renato, como a gente está tratando de educação, esse processo ele começa na escola. Muitas crianças, por exemplo, não com a necessidade física, visual, porque isso daí já há um diagnóstico muito claro sobre quando a pessoa tem uma deficiência física, esse diagnóstico já sabe que a pessoa tem aquela limitação física. Mas uma criança, por exemplo, que tem aí uma deficiência, né, aquilo que a gente vai chamar de deficiência cognitiva, né, que vai muito pelo campo da psicologia, que precisa de um atendimento muito mais especializado nesse sentido, né, Renato, né? Então, a gente vai perceber que aí entra uma questão muito mais delicada, porque essas crianças, muitas vezes, elas nem sequer têm um diagnóstico sobre que tipo de deficiência se tinha. Por exemplo, uma criança com autismo, né? Como é que era identificado se você não levava para um especialista, se não estava acompanhando todo o seu processo de desenvolvimento, né? E o autismo, ele atinge diferentes graus, né? Diferenciados, isso precisa de uma atenção muito especial. Ou mesmo aquela criança que tem síndrome de Down, ou tinha síndrome de Down, e que a família não sabia nem sequer como lidar. E muitas vezes a família, claro, por falta de conhecimento, ela escondia essas crianças da sociedade. Ou a criança, por exemplo, que apontava, né, algum grau de esquizofrenia, por exemplo. Então, nós temos uma infinidade de deficiências que precisam ser tratadas de forma muito especializada e com muita atenção. E que a escola, por exemplo, né, ela, quando essa criança ia para uma instituição de ensino, ou ia para uma instituição de ensino que tratava só dessa situação, e muitas vezes essas crianças ficavam numa sala isolada, né, sem contato com outra realidade, e completamente, por exemplo, isolada de relações sociais com outras crianças que não tinham deficiência. Isso geralmente se tinha um preconceito muito grande em torno disso, né? E uma dificuldade, por exemplo, de incluir essas crianças no convívio da sociedade. Hoje a gente sabe que pessoas com deficiências, elas podem desenvolver atividades profissionais, atividades sociais, né? E essas pessoas eram privadas completamente dessas oportunidades que não se davam em função da deficiência, né? A gente entende que muitas vezes há uma limitação, né, em termos de atribuição de algumas funções, mas o fato é que essas crianças, né, essas pessoas crianças que frequentam a escola e futuramente adultos, elas precisam também ter oportunidade de trabalho e ter uma convivência, né, dentro dessas outras relações maiores da sociedade. Então, a educação ela é um facilitador importante, né, Renato? Ok. Renato, eu recebi aqui o comunicado do estudo que a Jéssica, né, a nossa convidada, me parece que já está aí disponível com vocês. A produção está passando justamente isso aqui no meu ponto, para ver se a gente consegue falar com ela. A gente vai ficar um pouco na tensão aí, para ver como é que está a questão da conexão dela, né, tendo em vista que está chovendo muito onde ela está nesse momento, e aí sofreu uma oscilação na qualidade da internet. Mas a gente bota agora, para conversar com a gente, a Jéssica Viliana, não é isso? Hernandes Queiroz. E a gente vai conversar um pouquinho com ela justamente sobre essa questão, né? Essa questão da acessibilidade da educação no geral. Eu vou passar a palavra para você, porque aí você vai poder explanar melhor essa questão com ela.
E aí você fica à vontade para iniciar. Aí a gente vai conversando nesse resto de tempo que nos resta, né? Agora são 8 horas e 8 minutos. Infelizmente a gente não conseguiu entrar com a Jéssica no comecinho do programa devido à falta de conexão com a internet, mas agora a gente está aí, voltou ao que? Hernandes, é com você. Bom dia, Jéssica. Desde então, te agradecendo pela participação aqui, né? Infelizmente, as tecnologias às vezes nos pregam essas peças, né? Mas eu quero dizer que nós estamos muito felizes com a sua participação aqui. Você que é professora, é pesquisadora do assunto, né? E que traz uma contribuição muito significativa, né, para a gente estar pensando sobre isso, né? Enquanto você não entrava conosco, né, eu conversava com o Renato, a gente tratava mais especificamente dessa questão da acessibilidade, né, da pessoa que tem algum tipo de limitação física na sociedade, né, e o quanto a gente precisa de políticas que contemplam essas pessoas, né? Então, mas aí você traz, né, essa discussão de forma mais detalhada, e aí eu queria que você, inicialmente, né, eu me arrisquei aqui, né, não sou um pesquisador da área, né? Mas eu me arrisquei aqui para isso. Mas, Jéssica, a princípio, assim, eu queria, né, trazer com você e pensar junto com você sobre essa questão, né? Às vezes a gente que não tem um conhecimento mais próximo dessa discussão, né, a gente usa alguns termos, né, para tentar nomear, né, a pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? A gente escutou durante muito tempo falar na pessoa com portadora de deficiência física, depois a gente ouviu falar educação especial, educação para pessoas, como eu falei, educação especial, esses termos são utilizados. Hoje, vamos pensar na atualidade, esse termo, quando a gente pensa nessas relações educativas, né? Tem algum termo que diz, não, esse é o termo que está mais naquilo que a gente deseja, né, para tratamento de uma pessoa com deficiência? Bom dia, Jéssica. Bom dia. Vocês me ouvem bem, né? Sim. E alto e bom som. Eu ainda consegui ouvir muita coisa de vocês, né? Vocês estão super informados. Parabéns. E eu me coloco na posição de aprendiz, né? Eu tenho aprendido muito com os meus estudos e as minhas pesquisas. Mas a gente está na contemporaneidade e a gente ainda fala de pessoa com deficiência, né? Então, acho que a gente ainda precisa aprender muito, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de crianças, que têm uma característica específica, né? Algumas não andam, algumas não veem, algumas não escutam. Mas, necessariamente, isso não precisa ser uma coisa ruim. Mas a deficiência, né, ela tem sido colocada por anos como algo ruim, né, como um defeito. Então, você falou muito bem, professor Fernandes, que já foi usados alguns termos, né, portador de deficiência, pessoa deficiente. Então, hoje se tem se usado a pessoa com deficiência, né, porque a pessoa vem antes da deficiência, é uma pessoa. Mas eu espero que um dia a gente só veja pessoas, né? A gente não precisa de usar pessoa com deficiência, pessoa normal, não. São pessoas, são crianças com especificidades diferentes. Que eu tenho as minhas e vocês têm as de vocês, e eu espero que um dia a gente possa só falar de pessoas. Jéssica, para a gente depois se desprender dessa questão mais formal, mais legislativa, né? Tratando da legislação, que tem uma lei, o próprio Renato apresentou para a gente, né? Há aquilo que está assegurado em lei, né, para que as crianças, né, elas tenham, de fato, acesso a uma educação que historicamente foram negadas, né, negada a essas crianças, né? Mas o que é que nós podemos ter em termos de lei que nos assegura ou assegura essas pessoas, essas crianças com necessidades especiais, né, para que as instituições de ensino possam realmente assegurar esse direito, ou
pelo menos, né, a gente está cobrando que esse direito seja cumprido na prática, no dia a dia, no chão da escola. Eu ouvi vocês falando já de algumas leis, né? Mas se a gente parar para pensar, na Constituição, fala que a educação é um direito de todos. Então, acredito que já seria suficiente, né? Então, se é direito de todos, a gente não precisaria falar de mais nada. Mas, infelizmente, mesmo a educação sendo um direito de todos, alguns grupos ainda precisam lutar, ainda precisam correr atrás de um direito que já é seu, né? Então, o que é que a gente sente em alguns momentos? A escola, ela precisa ela é obrigada, né, a matricular uma criança que tem alguma característica diferente, mas às vezes a gente sente uma dificuldade no ato da matrícula. Então, às vezes a gente escuta que não tem vaga, escuta que, enfim, que é melhor procurar uma escola pública, que teria um apoio diferenciado. Então, às vezes a escola ela acaba por não saber afastando essas crianças da escola, né? E é um não saber que parte não só da escola, parte também da sociedade. A gente, por tanto tempo, fingiu que pessoas com deficiências não existiam, que a gente aprendeu a não conviver. Então, algo que deveria ser normal, eu trabalhar com uma pessoa que tem uma deficiência, eu ver pessoas com deficiência na rua, trabalhando e fazendo qualquer coisa, a gente acaba achando que é um exemplo de superação quando vê uma pessoa que tem algum tipo de deficiência conseguindo estudar, conseguindo trabalhar, porque é até uma hipocrisia da sociedade, né? A gente coloca todos os obstáculos possíveis para uma pessoa que tem deficiência e no final, quando ela consegue passar todos os obstáculos e consegue estudar, consegue trabalhar, a gente fala que é um exemplo de superação. Aí parte de um pouco de hipocrisia da nossa parte, né? Porque como é que eu não tenho estrutura na minha cidade, como é que eu não tenho uma boa educação diferenciada, que acolha, que inclua. Aí quando eu vejo uma pessoa que conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, conseguiu fazer o que deveria qualquer pessoa fazer, aí a gente fala que é exemplo de superação, porque ela superou todos os obstáculos que a gente, enquanto sociedade, coloca, né? Então, eu acho que é uma das questões que você nos traz, né, que eu acho que nos coloca muito para pensar sobre essa realidade, né? Eu sempre olho, né, em termos educacionais, a questão de você gerar, né, por exemplo, de se gerar oportunidades, né? Porque eu acho que em diversos momentos parece que se coloca as pessoas como incapazes, né? E muitas vezes isso que é trazido, né, quando você traz essa ideia de superação, aquilo que se coloca como incapacidade, né, de desenvolver determinadas habilidades, a gente percebe, né, que é falta de oportunidade, né? Como qualquer pessoa que, se não tiver oportunidade em qualquer situação, ela vai ter seus limites, né, comprometidos. Na verdade, vai ter diversos limites em relação a atividades que vai desenvolver, né? Tanto isso acontece nas instituições de ensino, isso acontece no mercado de trabalho, né? Se eu não gero condições para que as pessoas tenham acesso a determinadas habilidades, provavelmente isso vai comprometer todo o seu desempenho, né? Eu quero trazer com você agora, né, mais alguns... Pronto, pode ficar à vontade, Jéssica. Porque parte daquela ideia, né? Quem sou eu para dizer aonde uma criança ela pode chegar? Quem sou eu para dizer que nível de aprendizagem você tem? Então, quando nasce uma criança que é percebido que ela tem uma característica diferente, que a gente tem o costume de chamar de deficiência, então a gente já limita aquela criança, né? Ah, se tem tal deficiência, então não vai falar, não vai ter uma facilidade de aprender, não vai ter facilidade de andar. Então a gente já diz o que a criança vai ser capaz de ser. Então, acredito que a gente já começa a limitar, porque se eu já parto da ideia de que ela não vai aprender aquilo, então eu não vou nem trabalhar, não vou nem estimular para que de fato ela aprenda. E o próprio Vygotsky, ele já dizia que uma criança que nasce com uma característica diferente, ela desenvolve
só apenas se desenvolve de uma forma diferente, né? Então, todos nós temos características únicas, e isso não faz de mim, porque não tenho características específicas, uma pessoa normal. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas questões, mas a gente precisa ter o olhar da equidade, né? Então, não é tratar todo mundo igual, mas é perceber que algumas pessoas, algumas crianças têm algumas inquietações, algumas especificidades, ajudar a trabalhar em cima disso, mas não partir disso, porque a gente percebe que há uma procura da cura. Então, a gente quer tanto curar aquela deficiência que a gente esquece de potencializar aquelas características. Porque a semana passada a gente comemorou o autismo, né? A gente trabalhou, enfatizou essa questão do autismo. E quando eu estava pesquisando, eu só encontrava os problemas do autismo, as dificuldades de um autista. E não é só isso. Pessoas que têm a característica autismo, eles têm características positivas, eles têm facilidades em algumas coisas que eu, que sou dita normal, não tenho. Então, é olhar para a deficiência, olhar para essas características como potencialidades, perceber que aquela característica não é uma coisa ruim. Então, quando a gente vai nesse caminho, é mais fácil de existir a inclusão. Jéssica, tem um ponto aqui que eu queria que você trouxesse como ponto de reflexão para a gente também, é quando a gente pensa, por exemplo, né, você é uma professora, né, que está dentro da instituição de ensino, que convive certamente com essas situações, mas também você tem um olhar também que é daquela pessoa que está pesquisando, né, sobre o assunto, né? E quando você observa, por exemplo, esse universo, entre aquele que você observa como pesquisadora e as atividades que você desenvolve como educadora no espaço de uma instituição de ensino. Hoje, por exemplo, para se trabalhar com crianças com deficiência, né, e trabalhar essa perspectiva da educação especial, há limitações, por exemplo, em termos da formação de profissionais e profissionais da educação para lidar com essa diversidade que se encontra nas instituições de ensino, porque nós estamos falando do autista, da criança com síndrome de Down, da pessoa que não enxerga, da pessoa que é uma cadeirante. Então, nós temos uma infinidade de pessoas que se encontram no mesmo espaço, e para que esse modelo de educação, né, aconteça, depende também de como esses profissionais estão tendo a oportunidade de se preparar para lidar com essas situações na sala de aula, que talvez seja um grande desafio, né, ainda hoje. Né, na verdade, eu penso que é o grande desafio, talvez, né, das pessoas que estão atuando com profissionais de educação, né, porque, de fato, né, é um processo aí que não é simples de encarar no dia a dia da escola, né? Mas de que forma você observa isso no chão concreto dessa escola? Né? É fundamental tua inquietação. Toda a minha formação está baseada na tua inquietação, professor. Por quê? Eu, enquanto professora, né, eu fiz pedagogia e eu paguei 2 cadeiras, fiquei 5 anos na universidade e paguei 2 cadeiras ligadas à educação especial, uma de Libras e uma de educação especial. Então, eu chego na escola e eu me deparo com crianças com deficiência, claro, e que bom, né, que elas fazem parte da escola. Só que eu, enquanto professora, eu não tinha formação para trabalhar com elas, porque eu paguei 2 cadeiras, que passou assim, né, rapidinho. Então, eu me via sem saber o que fazer, eu tinha essa dificuldade e tinha essa culpa. Como é que eu sou professora e eu não consigo trabalhar com... E não era só crianças com deficiência, às vezes a criança só tinha uma dificuldade de aprendizagem. Às vezes era só uma dislexia, era só um TDAH, era só uma dificuldade. Mas eu, por vezes, não sabia como lidar. E foi por isso que eu fiz uma especialização, né, em psicopedagogia clínica,
para que eu pudesse, aos pouquinhos, tentar entender como trabalhar com essa diversidade. E quando eu terminei, ainda muita inquietação, né, surgia, e foi por isso que eu tentei também fazer o mestrado, para ver se eu conseguia dar conta das minhas inquietações. Então, resumindo, hoje, nós professores, a gente não é formado pensando, por vezes, nessa diversidade, né? A gente tem uma discussão ou outra, mas ainda é muito pouco. A gente ainda precisa que nossas formações sejam mais específicas, porque essas crianças, elas precisam estar na escola. Elas ganham muito quando elas estão com as crianças ditas normais, e as crianças ditas normais, elas aprendem bastante com crianças com deficiência. Então, quando a gente quer tirar criança com deficiência da escola dita normal, a gente acaba impedindo encontros potentes. E só para fechar essa fala, a gente tem que ter cuidado com o que é especial, né? Educação especial. Às vezes, especial é uma coisa que precisa ser separada. E eu tenho muito medo dessas separações, sabe? Às vezes, esse especial é uma armadilha. Então, eu sonho com um dia que a gente só vai falar sobre educação. A educação inclusiva, ela vem numa hora muito importante para incluir muitos grupos, mas ela precisa ir embora, porque a gente precisa incluir, e quando incluir, a gente só falar em educação, né? Então, a gente está um pouquinho atrasado. Educação inclusiva, educação normal, é educação. A gente precisa falar sobre educação e, de fato, incluir, porque muitas tentativas de inclusão têm gerado exclusões na nossa realidade. Jéssica, eu quero chamar o Renato aí, que está aí no estúdio, lá em Sumé, né, que vai participar agora com a gente. Renato? Muito bem, rapaz, só aprendendo por aqui, tô só aprendendo com os dois mestres aí. Muito bacana, muito bom. Renato, prazer te conhecer. Eu tenho acompanhado aí algumas coisas, viu, de vocês. A satisfação é toda nossa, ter uma professora da mais alta qualidade e categoria nos acompanhando pra gente é muito bom, gratificante demais. Eu tinha um questionamento para fazer para a senhora, mas eu vou rapidinho de um intervalo, dar uma pausa aqui de 3 minutinhos e a gente volta para continuar, porque eu vi muito que você tem essa necessidade, né, de se falar de outro assunto e não ter mais que tocar nessas questões, né? Entendi pela sua última fala aí agora, né? Se falar só mesmo de educação e que as pessoas ali já estejam tudo incluso e que não haja mais a necessidade de estar tocando, falando sobre isso. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho, eu vou de um intervalo agora chamar com a produção e a gente já volta daqui a pouquinho com mais Café com Comentário. Fique com a gente. Nutricionista Letícia Queiroz. Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida. Programas saudáveis e eficiente de emagrecimento. Acompanhamento nutricional para praticantes de musculação. Nutricionista Letícia Queiroz. Para quem quer viver bem. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal. Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Tem os desenhos Nutella e tem os desenhos Raiz. Em qual dos dois você se identifica? Se você for Nutella, pode procurar outro canal. Agora, se você for Raiz, venha para a CTV, os clássicos dos desenhos animados que marcou a sua infância. De segunda a sexta, às 8h30, Coisa de Moleque, um programa feito para quem é criança e para quem já foi criança um dia.
Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se acredite, venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Você conhece a CTV-PB? A CTV é o primeiro e único canal de TV do Cariri paraibano. Aqui você se informa, se entrete e tem conteúdo de qualidade. A CTV é livre como você. O objetivo da CTV é mostrar o Cariri paraibano para o mundo. Nossa cultura, nosso povo, nossas belezas. A CTV também presta serviço social. Você ainda não conhece a CTV-PB? Está na sua mão, na sua casa, aonde você estiver. Siga, curta e compartilhe a CTV-PB do Cariri para o mundo. Não basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplay. Muito mais que internet. Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83 3022 8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. A informação bem apurada, Veja na reportagem. investigada, Pra cá, pra conseguir mostrar o direito pra você. sem nenhum viés ou amarras políticas. Os parlamentares apoiam todas as decisões Do jeito que acontece, na hora que acontece. E agora a gente está no local onde um assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem. Conforme você vê na matéria. Os comentários com isenção, sem tendência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios, Aqui, nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que o prefeito tem um projeto, o deputado falou, mas isso aqui é para ontem, não é para hoje não. Jornal da CTV, de segunda a sexta, às 19 horas. Informando com credibilidade o povo do Cariri paraibano. Voltamos com o nosso café, com comentário aqui pela sua CTV, e hoje a gente está tendo um papo especial, falando obviamente entre outros assuntos sobre acessibilidade, né? Acessibilidade, a gente está conversando com a professora Jéssica Viliana. A Jéssica Viliana, ela tem mestrado em Educação Contemporânea da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é especialista em psicopedagogia clínica na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. Ela também é pedagoga da Universidade Federal de Pernambuco e bolsista na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. É isso? E ela também
tem outras qualidades também, né? Ela, além de ser pernambucana, ela está tá com a gente aqui, bota ela na tela aí novamente para a gente indagar a professora. Professora, eu vi uma fala da senhora e eu analisei de forma assim que seria mais como um grito, né, para que isso não fosse mais necessário se tocar nesse assunto, né? Ou seja, falar sobre a questão de acessibilidade seria uma obrigação de todos e a gente não precisa nem estar discutindo esses assuntos aqui, porque isso aí já era para estar enraizado na cultura, não é isso? Aí surgiu um questionamento com relação a isso. Existe ainda por parte de governos, de prefeitos, de tudo mais, uma resistência à implantação de acessibilidade para as demais categorias de pessoas com necessidades especiais? Renato, eu não saberia dizer se seria de fato uma resistência. Acho que a gente, enquanto sociedade, acredito, que a gente precisa aprender muita coisa, sabe? E às vezes a gente acaba sendo preconceituoso, a gente acaba não destacando algumas questões, muitas vezes por não saber. Eu não quero também defender os gestores geral, mas em alguns casos falta de fato um olhar diferenciado. E eu falo isso porque eu estou desconstruindo muitos conceitos. Quando eu fiz a psicopedagogia clínica, eu percebia uma importância em descobrir, em diagnosticar, para começar a trabalhar com aquela criança para que ela deixasse de ter tal dificuldade. Então, eu venho desconstruindo o pensamento de que eu não preciso trabalhar apenas aquela dificuldade da criança. Às vezes, aquilo é uma característica que ela possui, sabe? E às vezes a gente, enquanto gestor, a gente, enquanto sociedade, acaba errando equivocadamente. Então, por exemplo, o nosso vocabulário está cheio de questões preconceituosas que a gente não percebe. Essa semana quando eu falei foi que eu disse, meu Deus, o que é que eu estou falando? Eu estava conversando com a mãe, que tem um filho treloso, feito o meu, aí ela contando que ele tinha caído, enfim, aí eu falei, mulher, criança cega a gente. Quando eu terminei a frase, foi que eu me dei conta de como eu fui preconceituosa na minha fala. Porque eu trago a ideia de que as pessoas cegas é algo ruim. Quando a gente quer xingar alguém, né, às vezes a gente fala, você é surdo, você é cego, você não está vendo por onde está passando, não. Então percebam como a gente está carregado de preconceito, né? E como é difícil desconstruir. Então, quando às vezes o gestor municipal, estadual, enfim, muitas vezes é um olhar de não conhecer. Mas, claro que não é só isso, né? Às vezes a gente percebe que, de fato, as pessoas que têm algum tipo de deficiência são, de fato, excluídas, não são vistas como pessoas, porque é o que eu falei anteriormente, né? A gente tem que ter cuidado com o que é especial para não cair numa armadilha. Porque quando eu digo que determinados grupos são especiais, eu acabo colocando eles em lugares privados e eu não permito os encontros potentes, né? Então eu passo a ideia de que a pessoa que tem alguma deficiência, ela não pode fazer parte do espaço público, porque ela precisa de um cuidado especial. Então, se ela não pode fazer parte do espaço público, então por que o espaço público vai se preparar para receber essa pessoa? Entende, Renato? Então, assim, por muitas vezes uma displicência da gestão, também o fato de não entender, não conhecer, é uma mistura de muita coisa, mas a gente ainda está carregado de muita fala preconceituosa, de muitas questões. Eu mesmo tento me policiar o tempo todo, sabe? Não sei se eu te respondi, Renato. Sim, muitas vezes falta a famosa informação sobre o assunto, né? Às vezes quando você se vê em uma situação
desse tipo é que você percebe aonde você de fato precisa se trabalhar melhor, né? Quando você tem Renato, que viver... e só para fechar a tua fala, quando eu falo que eu pesquiso sobre educação especial, todos me perguntam se eu tenho um filho com deficiência. Veja, um assunto que deveria ser tratado por todos, mas geralmente só é discutido ou pela pessoa que tem alguma deficiência, ou por uma mãe, ou por uma tia. O meu filho não tem deficiência, mas eu me inquieto por essas questões. Então, eu acho que falta a gente tá na contemporaneidade. Às vezes, o fato de alguém famoso tomar um café se torna o assunto do ano. E o assunto essencial, porque a gente está trabalhando e falando de pessoas, por vezes não é discutido. Então, um assunto como o de hoje, talvez não tenha tanta audiência, talvez não tenha tantas pessoas curiosas, porque a gente aprendeu a não dar importância. Mas, às vezes, se tivesse um famoso aqui tomando um café de uma forma diferente, já seria o assunto do dia, sabe? Então, é bem complicado algumas questões. As pessoas tendem ao desnecessário, né? Acho que dá um pouquinho na genética do brasileiro ainda mais, né? A gente entende totalmente a sua fala. A gente vê, por exemplo, tanta produção de conteúdo interessante que a gente produz por uma pauta tão importante como essa, talvez não tenha um rendimento que uma música essa que está aí bombando aí na rede, chegou a uma proporção enorme agora, né? Infelizmente faz parte da cultura. Hernando, sem mais por aqui. 8 horas e 39 minutos. Se tiver alguma conclusão aí pra gente, beleza. Acredito que deu uma queda lá na internet da professora. Senão a gente vai, obviamente, salvar o contato dela no nosso banco de fontes. E aí a gente vai estar acionando ela a qualquer momento, né? Porque uma conversa como essa é de extrema importância. A gente está produzindo matéria para as universidades, né? Isso, daqui a alguns anos essa pauta vai fica salva nas plataformas digitais. E aí qualquer estudante que queira pesquisar sobre o assunto vai encontrar em algum momento da sua vida essa matéria. E aí vai estar utilizando aí para fazer seus trabalhos de universidade, seus trabalhos de escola, e alguns gestores aí para estar aplicando também isso que é de extrema importância, né, Hernandes? Renato, mais uma vez, né, a gente está chegando ao final, né, e agradecendo muito a disponibilidade da professora Jéssica de estar conosco aqui. Né, já sabia das importantes contribuições que ela traria para esse momento, né? Felizmente tivemos um pequeno problema técnico no início do programa, né? Mas isso não deixa de ser menos importante, né? Pelas contribuições que a professora trouxe para todos nós, né? E uma das questões que a gente queria também, Renato, desde já, né, estender para que em outros momentos ela possa também estar contribuindo aqui conosco, né? Ela está numa fase de pesquisa também e a gente certamente está curioso para saber o resultado, né, dessa pesquisa, né, quando ela estiver concluída, né? Então, de antemão, a gente já estende esse convite aí, professora, para que em outros momentos a gente possa estar tendo acesso, né? E lembrando, né, Renato destacou bem a questão, né? Certamente esse momento aqui ele fica como referência para esse debate, né, que ele possa ser estendido a outras pessoas. E a gente tem procurado exatamente utilizar esse meio, né, que através da CTV e do Café do Comentário, provocar essas discussões que muitas vezes elas ficam muito no anonimato, muito restritas ao meio acadêmico. E quando a gente traz esses debates para o meio de comunicação, a gente justamente potencializa essa capacidade do diálogo com outras pessoas, que muitas vezes, né, eu acho que como a própria professora disse, né, às vezes as pessoas, por falta de aproximação com o tema, gera inclusive diversas formas de preconceito, né? E eu penso que os meios de comunicação, eles assumem um papel muito importante nesse processo de fazer com que esse debate se torne mais democrático para aquelas pessoas que eventualmente não têm a oportunidade de se aproximar e ter uma melhor compreensão sobre o assunto, né? Então,
Jéssica, muito obrigado pelas suas contribuições, pela participação, pela disponibilidade de tão cedo da manhã estar aqui com a gente, né? E a gente deixa o convite aberto para que você possa estar conosco em outros momentos. Tão cedo, Hernandes, e tão bem aparentada, né? A gente tá vendo aí que teve uma produção toda especial, o que não aconteceu com a gente, viu? Sirva de exemplo pra gente, viu? Muito obrigada. São de encontros como esse, né? Encontros potentes que eu tanto falo. Foi um prazer, aprendi com vocês e me coloco à disposição sempre. E realmente, eu tô aqui de cara inchada ainda, mas vou agora correr para a escola, o pessoal tá me esperando, mas a pesquisa tá aí, né? Tô na luta, tentando concluir, vamos ver o que vai acontecer. Mas já sou de casa, viu? Sempre que precisar, estou por aqui. Já está salvo o seu contato no banco de fontes, a qualquer hora pode esperar, como a CTV é 24 horas, a qualquer hora a gente está aí acionando aí para pedir uma orientação, informação capacitada. Obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui. Eu desejo aí um ótimo dia aí para você e toda a sua família e no seu cotidiano aí. E boa pesquisa, né? Boa sorte na pesquisa. E nós queremos ver os resultados, como a Hernandes falou. Vai ser um prazer. E a você, telespectador, muito obrigado pelo carinho de hoje. Amanhã tem mais Café com Comentário. Amanhã, Hernandes assume, né? Hernandes, a bola amanhã é dele, toda dele. Muito obrigado a você pelo carinho da sua enorme audiência, pelo o carinho que o telespectador está cultivando pela CTV é enorme. A gente tem que reconhecer isso e a gente precisa, né, dar o feedback de volta ao nosso telespectador. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Você que fica com a gente sempre pela Guingo TV, está acessando sempre o nosso site também e aí consumindo de forma... a gente tem um crescimento enorme nas redes sociais, as pessoas estão consumindo de forma insaciável o nosso conteúdo e a gente é muito grato a você, telespectador. Forte abraço, bom dia para você, a gente está de volta amanhã com mais um Café com Comentário. Até amanhã.